Mesma escritura dos dois cultos passados, Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler do versículo 32 a seguir. Aos Coríntios capítulo 7, versículo 32 a seguir. Quando todos encontraram que tem as suas Bíblias, só dizer amém. Já todo mundo? Que bênção. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O que é sem cuidado? Sem preocupação. Correto? O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem e a solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma, ou seja, sem estar distraído. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser não peca, o que fizer não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não o dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe mais uma vez a nossa meditação, nosso humilde estudo. Podem se assentar, fiquem na liberdade do Senhor. Agora sim, irmão, retira, por favor. Apenas recapitulando um pouco rápido, nós colocamos aqui duas pessoas, vamos dizer aí, que são solteiras, correto? Solteiras aí numa idade já, podemos dizer assim, propícia, apropriada para se envolver em um relacionamento amoroso ou sentimental, como queiram chamar. E nós já vimos aqui que este moço, primeiramente, tem que estar preparado. Ele tem que estar com a sua vida estabilizada, com a sua personalidade definida, com seu caráter definido, do que é o que ele quer para a vida. Porque quando uma moça que também já está na mesma condição vir até ele e questioná-lo acerca do que pensa da vida, ele terá com que responder para ela. Correto? Porque às vezes, se ele não tem uma formação, ela chega e pergunta para ele, ele vai ficar, eu não sei, não pensei sobre isso ainda. Então uma pessoa que está pensando em se envolver numa vida a dois, num matrimônio, tem que estar preparado para o que vai fazer. Da mesma forma ela, como nós até dissemos aqui, geralmente a Bíblia, embora estamos vivendo em tempos modernos, uma mulher que vai se casar, o que a Bíblia mais exige dela é que ela seja uma boa dona de casa. E como dissemos, como nós somos na maioria de classe média para baixo, dificilmente existe uma mulher aqui que não lida na sua casa, que não lida na sua cozinha. E as filhas que vão se casar e que se pretende casar também é da mesma forma, correto? Então ela tem que ter um conhecimento.
ela tem que estar preparada para isso, para que depois que eles se unem, não venham os desgastes. E nós já falamos, só apenas recapitulando rápido, e aqui nesta figura de número 2, nessa próxima figura, nós já colocamos os dois juntos, conversando. E até perguntei que nome nós daríamos para o casal. E aí alguns chegaram até a criticar, disse que foi um nome um pouco desapropriado. Mas eu perguntei, ninguém falou, e alguém perguntou, e nós colocamos o nome do moço aqui de Bonifácio, né? Mas eu acho que também Bonifácio é um nome meio, vamos dizer assim, raro, não é? Correto? Tem algum Bonifácio aqui nessa noite? Não tem, né? Então acho que ninguém vai se sentir ofendido. Mas Bonifácio e a moça colocaram o nome de Raquel. Então o Bonifácio e a Raquel começaram a conversar. Agora, o profeta disse que a primeira coisa, ao eles começarem a se conversar, qual é a primeira coisa que deveria ser notada? O caráter. E o que é o caráter? É a formação de cada um deles, correto? Através das experiências, através do sofrimento, dos experimentos da vida, se forma o caráter. Por isso diz que Isaías 53 disse que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. E o que ele mais era? Um homem de dores. Eu não quero ofender nenhum sentimento, e como disse, por favor, as coisas que eu cito aqui, eu estou sendo muito cauteloso, porque o povo hoje está muito sensível. Muito sensível. Então, para não ofender nenhum sentimento, eu já estou me adiantando. Então, o que eu falar aqui não toma como ofensa. Então, no caso, o Bonifácio aqui não pode ser um filhinho do papai, e nem um filhinho da mamãe. E ela também não pode ser nenhuma filhinha da mamãe, não é? Porque se você quer criar um bom homem para o futuro, uma boa mulher para o futuro, não facilite demais as coisas. Deixe eles aprender, deixe eles sofrerem, porque o sofrimento, para nós que somos cristãos, é uma coisa necessária. Você sabia que para nós herdar o reino do céu, não tem como nós herdar sem sofrer? Não tem. Porque a Bíblia diz: se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Então, se o Espírito de Cristo repousa em você e em mim, isso vai nos custar sofrimento, isso vai nos custar dores, correto? Então, ele tem que ser um moço experimentado, e esse caráter é o experimento que ele passou, como nós damos aqui, 26, 27, 28 anos de idade para ele, uns 25 para ela, ou algo assim, 24, 25 anos. Então, durante esses 27 anos de vida, ele já aprendeu que precisa se levantar cedo, que precisa trabalhar, que precisa bem dividir os seus gastos, porque é aí aonde depois que casam, porque até casar, meus irmãos, vamos ser bem real, principalmente se não atinge um caráter, porque o caráter é formado com o tempo, não é algo que você ora e ele vem para você. Nós aprendemos isto na mensagem A Obra-Prima, não é isso correto? Em outras mensagens que o profeta diz que caráter não é algo que você ora a Deus: Senhor, dá-me um caráter. Você pode até orar, mas ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que as coisas concorram para que você tenha esse caráter, não é? Mas dá assim de brinde só porque você pediu, ele não vai dar, porque nem o seu filho foi poupado disto, correto? Então veja bem, se ele não tem formação, agora, como eu disse, vocês sejam maduros e não tomam pelo lado pessoal, tá bom, meus queridos? Agora, a Raquel se encontra com o Bonifácio, e o Bonifácio, com 26 anos de idade, ainda está cortando o cabelo como boizinho, correto? Está se vestindo de uma maneira um pouco estranha ainda, está com uma calça com uns 300 bolsos mais ou menos, com tênis no pé, ele ganhando em torno de R$2.000, com tênis no pé mais ou menos de R$900, com uma calça que comprou lá em uma boutique ou numa loja do shopping center, ele trabalhando, ganhando seus R$2.000 e poucos por mês, com uma calça custando R$400, uma camisa custando aí seus 300, 400,
E aí ela pergunta para ele, se ela é uma pessoa que tem mente ativa, ela vai perguntar e dizer: Bonifácio, você não se importaria se eu te fizesse uma pergunta? Disse: pois não, fica à vontade. Quanto você ganha? Ele disse assim: eu, conforme as horas que eu faço, às vezes 2.200, 2.300, 3.000. Eu estou fazendo uma média, correto? Amém? Agora, de repente, ela encontra com ele hoje, ele está com um tênis da Mizuno aí que custou uns R$800. Aí, na próxima vez que se encontra com ele está com outro tênis, talvez não da Mizuno, mas de outra marca aí, custando mais ou menos uns R$600. Com a calça, cada dia com uma marca diferente, eu não vou citar marcas aqui, e camisa também. Aí ela pergunta: escuta, e de onde vem a outra fonte da sua renda? Como assim? Não, porque você anda num estilo que a pessoa precisaria, para andar no estilo que você anda, com 2.500, com 3.000 não andaria. Certo? Ela teria que perguntar antes de julgá-lo, porque aí onde é que nós falhamos? Primeiro pergunta. Ele poderia dizer: não, o tênis eu ganhei no dia das crianças. Amém? No dia das crianças minha mãe me deu o tênis, e no dia do meu aniversário meu pai me deu o outro. Aí tudo bem? Estão seguindo? E a calça e a camisa também mais ou menos aí, porque vamos dizer, eu sou filho único, ou somos dois irmãos em casa, então minha mãe me ajuda bastante, me auxilia bastante, e disse: e o que você faz com o seu salário? Porque se na verdade ele gasta todo o salário no sapato, que seria no caso do tênis, ou mesmo no sapato e na calça e na camisa de grife que ele usa, ela poderia já imaginar que se ele está adaptado a isso, quando casarem, vai ter problema. E por que teria problema? Porque um casal agora vivendo com um salário de 2.000 ou 2.500, e o cidadão usando calçado que custa 400, 500 reais, 600 reais, 800 reais, não sendo exagerado, eu conheço um moço mesmo que seu pai trabalha por dia ganhando 90 reais por dia, e ele trabalha numa pequena empresa e pagou R$1.000 em um tênis. E se o pai pede para ajudar a pagar uma conta de luz, ele nega. Isso vai dar um marido, que eu vou falar para vocês, de primeira classe. Vai ser daquele tipo que quando ele sair de casa, todo mundo vai parar para olhar e não tem dinheiro nem para comprar fralda para as crianças. E a mulher, se quiser, vai ter que se virar ou pedir para o pai, pedir para a mãe. Eu espero que vocês não me tomem como linguão, mas como alguém que está conscientizando vocês. Então isso tudo vem da formação do caráter. Então, se ele é uma pessoa já experimentada, ele disse: olha, o meu salário, o que eu faço? Eu gasto o necessário dentro do que eu posso gastar, ajudo o meu pai e pago a prestação de um terreno, ou a prestação de um carro, ou tenho uma conta já preparada para quando eu casar, eu tenho alguma coisa para o futuro. Dentro desse quesito, para ela já é um bom sinal. Não é tudo, mas já é uma boa parte. Estão compreendendo? E o porte físico, preste muita atenção, isso não é coisa de psicólogo não. O porte físico de uma pessoa, a maneira que ele se veste, a maneira que atua, a maneira que ele se mostra, não quero dizer, não vou generalizar e dizer que tudo é assim, existem exceções em todos os casos, mas muitas vezes mostra o amadurecimento interno que a pessoa tem. Se a pessoa já conseguiu um descanso em sua mente, se ele já conseguiu uma estabilidade, se ele oscila muito concernente ao corte de cabelo, se ele oscila muito concernente à maneira de usar as roupas, isso quer dizer que ele ainda não se definiu, ele ainda não sabe o que é melhor para ele. E ela também da mesma forma. Se um dia ela está com o cabelo loiro, o outro dia ela está com o cabelo castanho, o outro dia ela está com luzes, o outro dia ela está com isso, outro dia está, eu quero dizer, sempre mudando, constantemente. Isso quer dizer que ela ainda não definiu nem
a pessoa particular dela, o que ela é. Eu espero não ofender vocês, certo? Agora, todos têm o direito, desde que você, dentro do motivo objetivo correto, não temos, como disse no rádio hoje, nós não temos doutrina para corte de cabelo, etc, etc, ou para pintura de cabelo. Isso vai do motivo, do objetivo de cada pessoa. Mas isto aqui, o lado externo da pessoa, diz muito com relação ao que está dentro da pessoa, principalmente vivendo nos dias no qual nós estamos vivendo. Se fosse nos anos 60, nos anos 40, nos anos 70, ou até nos anos 80, como se diz, a maioria vestia num padrão mais decente do que se veste hoje. Agora, quando você vê uma pessoa que já definiu a sua vida, já escolheu um porte de vida, é porque ele já descansou, já sossegou em sua mente. Estão entendendo? Então, na hora que estão conversando, dificilmente observa esses pormenores, observa esses detalhes. Agora, você já imaginou se ela encontra e começa a conversar com ele e hoje ele está cortado o cabelo, me desculpa a expressão natural, como essas pessoas de influência no mundo do futebol, no mundo artístico. Hoje ele corta o cabelo dele igual o Neymar, amanhã depois ele corta igual o outro jogador, ou corta igual o outro cantor. E mesmo vindo à igreja, mesmo ouvindo a palavra, o que ela vai pensar? O que ela deve saber? Esse camarada, ele é influenciado por futebol. Ele é influenciado por futebol. Ele acompanha assiduamente futebol. Ou ele está influenciado por algum amigo que acompanha. Agora, quando ele tem a sua maneira pessoal de ser, ou seja, ele já conseguiu definir algo que diz, olha, ele se olha no espelho e diz, para mim o corte de cabelo que serve para mim é esse aqui. Correto? Ela também se olha no espelho e diz, olha, a maneira que eu me vejo melhor é dessa forma aqui. E aí ela descansa, correto? E vai se preocupar com outras coisas mais importantes depois. Mas a maturidade de dentro, na maioria em si, reflete para o lado de fora. Agora, tem outra coisa também, que nós vamos chegar lá. Isso tudo depende agora aqui, dentro desse, então, o que ela olha nele, e o que ela fala, e o que ele fala, juntando com o que ela fala, com a vida dela, e juntando com o que ele fala, com a vida dele, porque não é só falar, mas é comparar o que é falado com a forma em que é agido. Estão seguindo? Aí pode-se chegar a um denominador, pode-se chegar a uma conclusão. Ele fala e ela observa nele e vê aquilo que ele falou. Outra coisa, vai na casa dos pais, vai visitar os pais. Veja a maneira que ele trata a mãe dele. Veja a maneira que trata o pai. Porque se ela não trata bem a mãe dela, ela vai tratar bem você? Se ela é grossa com a mãe, se é uma boa mãe, e ela não tem paciência com a mãe, ela grita com a mãe, ela altera com a mãe, mesmo com a idade dessa, você pode ficar descansado que quando passar aquele período ali, certo? Do calor ali do casamento, coisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 1 ano, quando aquilo passar, você vai começar a escutar uns berros também, com facilidade você vai. Eu fico preocupado quando vocês ficam todos desconjuntados assim, ninguém dá um amém. Alguém me disse, até me advertiu, falou, qualquer hora quando o senhor virar para o quadro, quando o senhor voltar para o povo, não vai ter ninguém. Todo mundo já foi embora. Eu falei, mas está tão pesado assim? Eu creio que não, não é? Então é uma boa coisa. Se você chega em casa e ele está tratando a mãe dele como se fosse uma empregada, mãe, cadê meu sapato? Ô mãe, aquela camisa que era para a senhora ter passado, porque a senhora não passou. Fique sossegado que no futuro você vai ocupar o lugar da mamãe. Agora, se você chega lá e diz, minha querida mamãe, ô mamãe, aquela camisa que a senhora disse que passou, ô meu filho, não deu tempo, não tem problema, mamãe. Agora, isso não é uma vez que você vai lá, não, constantemente. Eu estou ensinando coisa demais, né? É perigoso algum moço, alguma moça aqui até passar de boazinha. Você sai com ele, vamos fazer uma viagem junto. A maneira que você vê ele no trânsito,
A maneira que ele trata os motoristas da frente: sai da frente, seu burro. Pronto. Chega no posto de gasolina, a maneira que ele trata o frentista, a maneira que ele trata o semelhante. Ele está se revelando para você quem ele é. Agora, quando se vira para você para falar com você, aí é meu doce, meu chuchu, meu não sei, isso aí é tudo engambelação. Isso aí é ele antes. Mas não se preocupe que o tempo mostrará e você conhecerá ele depois. Você já viram aquela coisa de antes e depois? Fizeram até uma figura no Facebook e colocaram, né, um cachorrinho no sofá assim, todo desconfiadinho, com a orelha murcha, e dizendo que aquilo lá é o futuro genro na casa da sogra, né? Aí depois que casou, ia estar ele deitado no sofá e dormindo. Quer dizer, ele acostumou. Esse é o perigo. Mas estamos seguindo, né, irmãos? Então, vê, como diz o profeta na mensagem, escolhendo uma noiva. O caráter quer dizer a formação, né? O que ele aprendeu com a vida. E isso não vem com facilidade. Já explicamos. Isso vem com sofrimento. Isso vem com dia a dia. Isso vem com luta na vida. Tá bom, meus queridos? E ela também da mesma forma. Depois que definiu isso, aí outra coisa que você tem que averiguar: a questão de natureza. Porque a primeira coisa o profeta diz: você vê um novo nascimento. O que seria observar o novo nascimento, né? A relação dele concernente à palavra. É uma coisa muito importante. É por isso que às vezes eu peço para as irmãs e para os irmãos ser cauteloso. Só um estúpido para não entender isto, né? A dificuldade que existe para um moço e para uma moça, dentro de tão poucas pessoas, escolher. Se tratando do nosso povo aqui, é claro que se juntar ao povo do Brasil todo, tem muita gente, mas nem todos têm a opção de sair para fora, e é uma dificuldade. E às vezes sai lá fora e escolhe um lá fora, e ele sai lá fora e escolhe uma lá fora. Meus irmãos, isso é um tiro no escuro com os olhos vendados. Só um milagre para você acertar. E se alguém aqui tem dado esse tiro no escuro, eu oro para que você tenha acontecido um milagre com você. Estão compreendendo? Por quê? Porque não adianta. Enquanto são novos casados, enquanto não aparecem as circunstâncias da vida, tudo é mil maravilha. Alguém pode até dizer assim: nossa, eles vivem até melhor do que aqueles que são crentes. Em certo sentido, eu posso até sustentar isso e garantir que sim. Mas eu quero ver a hora que aparecer os filhos, a definição sobre os filhos. E aí, vai batizar esse filho ou vai apresentar ele? Como é que vai fazer? Esse filho vai criar sendo doutrinado pela Rede Globo ou pela palavra de Deus? Aí começa. Sem contar outros pormenores. Quando se reúne as festas familiares, como é que vai fazer? Você vai traçar-se feita com um homem só de bermuda, zonzo de cerveja, irmão dele, parente dele, todo mundo lá na sua casa, fazendo o que bem quer, o que bem entende. Se você for falar alguma coisa, manda calar a boca, outro certo, como a gente já viu. Agora, se muitos conseguem conviver com isso, parabéns. Mas se você alcançar o novo nascimento, você vai ver aonde você se meteu. Por que o novo nascimento? Porque quando você tem o penhor do Espírito Santo dentro de você, ele sempre irá clamar por o que é correto. A Bíblia diz que nós gememos juntamente com a natureza. E como disse Paulo, você está numa guerra constante, porque você quer o que é correto, você sabe o que é correto. E a lei da vida do Espírito de Cristo Jesus que está em você é como uma planta, sempre te empurrará para chegar a uma perfeição. Isso não depende nem da sua vontade pessoal, porque agora já é a vontade de Deus dentro de você. E aí vai acontecer de você às vezes ficar por um canto, o marido por outro. E, em certo sentido, ele pode ser um homem responsável, trabalhador, pode ser honesto concernente à questão de conduta,
mas por outro lado você poderá chorar muitas vezes. Bom, vamos deixar isso aí porque isso está fora de cogitação, né? E às vezes nós já vimos casos dentro desses 20, quase 30 anos, de moças que às vezes vai lá fora, conhece um rapaz e diz para ele: só que tem uma coisa, você tem que ir na minha igreja. Ele vem, aí ele vem e diz assim: olha, você agora tem que crer no que eu creio. Aí intelectualmente ele crê, ele aceita. Você tem que se batizar, ele batiza. Ó, você precisa tomar da ceia, ele toma. Estão entendendo? Mas o que isso quer dizer? Fora de uma conversão, quase que absolutamente nada, porque Judas fez todas essas coisas. Estão entendendo? Aí o que vai acontecer? Ele casa, e com o tempo, depois que já casou, ele já descansou, como aconteceu com alguns aqui, ele fala para ela: o negócio é o seguinte, eu não vou lá mais não. E você sabe, quando, se eu não quero beber essa água, eu poderia aqui, se eu tivesse tempo, reunir 50 argumentos válidos para mim não beber ela. Então, não se baseie em argumentos. Agora, se eu quero beber, eu terei muitos argumentos para dizer que eu tenho que beber essa água, que posso beber essa água. É por isso que a Bíblia nos ensina renúncia. A renúncia descarta a possibilidade de qualquer argumentação. Se a Bíblia diz tem que fazer isso, aí encerrou o assunto, nós vamos fazer isso. Custe o que custar, mas nós vamos atingir o alvo, em nome de Jesus. E não tem argumento, não tem questão de é por causa disso, por causa daquilo. Se olha, eu até criei naquilo lá que você crê, eu até sustentei por um tempo, mas vou dizer uma coisa para você. Aquele seu pastor também, eu vou te falar a verdade, dá licença, né? Aquele diácono que tem lá, eu não suporto a pacar daquele homem. Aquele homem aquele dia fez comigo, fez isso, fez aquilo. Aquele irmão que está lá, eu negociei com ele, ele fez isso, aquilo, e eu não vou lá mais não. Ele tem 1000 argumentos. Agora, quando ele é um cristão de verdade, talvez o meu jeito pessoal de ser não agrada muitos de vocês. E isso não tem problema, porque o que vocês têm que se agradar é o que Deus me usa através disso daqui, porque é isso que vai preparar vocês. Você não tem que vir aqui porque eu sou bonzinho, porque eu sou carinhoso, porque eu sou carismático. Carisma é bom, ser carinhoso é bom, mas junto com as outras coisas, porque só isso não vai adiantar. Você não tem que vir aqui porque os diáconos são muito bonzinhos, cordial, e aperta a sua mão todo dia lá na porta. Não, eu gosto dali porque ali o povo é amoroso. Você não deve estar aqui sobre afeto. Você tem que estar aqui por um único objetivo. Se você entra num restaurante para se alimentar, como disse no rádio, o que vai te atrair você ali naquele restaurante é a comida que é servida, correto? As outras coisas acompanham. Se o garçom é muito atencioso, se não é, eu já entrei para comer em certos lugares que o garçom nem sequer olhava muito para você, mas eu não estava nem com o garçom, não estava ali para olhar para o garçom, nem o garçom olhar para mim. Eu estava ali porque eles serviam uma boa alimentação, e isso é o que deve chamar a nossa atenção. Amém? Então a pessoa arruma 1001 argumento e depois se vai. Então, tenha paciência, correto? Tenha paciência. Agora, é como eu disse, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, eu não vou discutir, porque muitos foram lá e o marido, sem ela se esforçar, sem nada, o marido se tornou um cristão verdadeiro. E eu não vou discutir isso, e nem cabe a você discutir. Nós só temos que fazer o que a Bíblia diz e deixar o resto por conta de Deus. Amém? Mas isso não serve como norma, nós temos que ir pelo que diz a Bíblia Sagrada. Então, eles estão se conversando, eles estão se conhecendo. Agora, dentro desse tempo, tem que tomar muito cuidado com isso que nós acabamos de dizer, chamado o afeto. Amém? Vamos dizer que aqui no meio está o afeto. Vocês não podem, esses dois não podem se unir, se tornar uma só carne, por causa que ela é muito boazinha, porque ele é bonzinho. Estão compreendendo? Isso aí acompanha.
mas não deve ser só por isso. Outros se encantam porque vai na casa dos pais, chega lá, os pais são muito cordiais e trata ele como se fosse um filho, e a sogra faz de tudo por ele. Só que toma cuidado, quando você casar, a sogra vai ficar na casa dela, o sogro vai ficar na casa dele, e agora você vai ficar com ela. É muito diferente. Amém? É diferente. Então você tem que pensar, às vezes é melhor, às vezes, entre um caso e o outro, nem se dá muito bem, mas os dois se dão bem. É a coisa principal. O irmão Brana, a primeira sogra dele, ele tinha medo, um pouco de dificuldade com ela, mas ele venceu por causa da esposa. E às vezes você pode ter dificuldade com a sogra, com o sogro. Não estou dizendo que é norma, mas o importante é aqui entre os dois, correto? E aí o que acontece? Começa a carisma, então começa a conversar e começa a se aproximarem. E nesse aproximar, é como eu disse no outro culto, pode haver uma amizade tão bonita que começa a construir aí, confunde estas coisas como se fosse um amor para o casamento. Só que com o tempo, agora por quê? Porque um vê o outro lá de vez em quando. Agora quando os dois vão viver junto, que começa a intimidade, porque a intimidade e às vezes o que a gente tem que aprender a separar isto. Eu encaro meus filhos, que já são de maior, que são homens, eu encaro eles como homens. Para mim poder separar as coisas, eu procuro encará-los como homem. Eu não encaro eles como o meu filhinho, como o meu neném, porque tem mãe e tem pai que o filho já está com a barba branca e é um menino. Não é menino não, ele é um homem. Encare ele como homem. Encara ela como uma mulher, encara ela como uma moça, correto? Trate de igual para igual. Diz que, olha minha filha, o negócio é o seguinte, eu sou a sua genitora, eu sou sua mãe, Deus permitiu que eu colocasse você no mundo, mas vamos conversar aqui de mulher para mulher. Mas às vezes aquela intimidade põe a questão a perder. Então a filha tem muita liberdade com a mãe, então não escuta muito bem direito a mãe também trata a filha como se fosse uma criança, e aí onde é que cria a certa dificuldade. E aí por isso que às vezes não consegue se relacionar bem. Por quê? E outras vezes entram em dificuldade porque diz assim, eu já falei com o pai, mas o pai não me dá atenção. A questão é o seguinte, dá atenção por quê? Eu tenho muitos de vocês que me falam, me perguntam certas coisas e eu desvio daquela pergunta. Por quê? São coisas desnecessárias. E se um filho me fizer a mesma pergunta, eu vou desviar daquela pergunta também, porque a Bíblia diz que eu tenho que vigiar os clamores vão. Eu não posso me desgastar por causa de coisas sem sentido, sem nexo. E você também não, correto? Então vamos deixar isso e vamos ver aqui. Então os dois se aproximam e começa uma amizade colorida, e começa uma aproximação. Agora, já viram o caráter um do outro, já viram que se encaixa, o que ele pensa de uma mulher. Porque se um homem quer casar, ele sabe o que ele quer de uma mulher. Se ele tem uma formação, se ele não tem, me desculpe, mas ele só está preocupado com a sua necessidade física. Só que essa necessidade física vai ser suprida, e quando for ser suprida, aí já não sobra mais nada. Aí a única coisa que sobra é uma mulher comum, como todas as mulheres. E aí o desgaste entra. Estou entendendo? Quando Deus fez Adão e Eva, qual foi a primeira necessidade que Deus viu em Adão? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, como que se esteja diante dele. Todo homem ele nasce com uma carência infindável. Se ele é um homem mesmo, ele é carente. Ele é carente. E ele casou para ter uma mulher. Ele casou para ter uma mulher. Às vezes a mulher não entende, porque ele parece que ele é meio solitário, ele é meio isolado. Mas se você saber se aproximar, você vai ver que ele quer você por perto. Correto? Correto, irmãos? Porque cada um tem o seu sistema, o seu jeito.
profeta diz: não tem um lugar melhor para um homem descansar no seu colo da sua esposa. Agora, se eu fosse fazer uma pergunta, quantos aqui já ganhou colo? Eu não vou nem me arriscar a fazer essa pergunta. Irmãos, nós vamos chegar aqui, nós vamos continuar com essa conversa, e esses dois aqui vão se casar, certo? E depois que casa, só vou dar uma pincelada. Depois que casa, tem um tempo no casamento, que eu vou te falar, a coisa é meio complicada. Porque essa mulher, se ela é mulher mesmo, ela tem meiguice, ela tem carinho para dar e sobrar. E vou explicar para você por quê. Certo? Pode ser, irmãos? Primeiro, quando ela forma e se torna uma mulher, Deus sendo Deus, o grande arquiteto e o sábio, o que ele faz? Ela aqui não só tem a dispensação de ser uma esposa, mas o que mais que ela será? Ela será mãe. Então o que acontece? Ela tem em si carinho para dar para o marido, carinho para dar para os filhos, certo? E mesmo depois que os filhos crescem, ainda tem uma reserva para os netos, quando os netos chegam. E se não arrumar neto logo, ela arruma um cachorrinho. Estou falando a verdade? A verdade. O profeta diz: ela dará o carinho dela para alguém, mas ela precisa liberar aquilo. Correto? Porque aquilo está nela. Oh, louvado seja Deus. Mas se aqui não foi feita uma coisa correta, como o profeta diz, um cunho, e um não observou correto o outro, e se une só por circunstâncias fora da realidade, porque esse homem, a necessidade dele casar não é preocupado com o seu calendário cronológico, dizer assim: olha, eu fiz 28 anos esse ano, eu tenho que dar um jeito na vida, né? Porque daqui a pouco eu estou um coroão aí, daí como é que eu vou? Não, essa não pode ser a preocupação dele. Porque essa Bíblia diz aqui, ó, segundo a sua necessidade. Se pode ficar só, é até melhor. Estão entendendo? Agora, se ele casou, se ele se formou, ele definiu a sua vida, definiu sua personalidade, definiu o caráter, o que ele quer para a vida, então ele vai começar a se sentir solitário. Ele vai começar a ficar no seu quarto meio isolado. E Deus observou isso em Adão e disse: não é bom que ele esteja só. Esse camarada está muito solitário. Far-lhe-ei uma adjutora, eu far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora, como que se esteja diante dele. E aí ele psicologicamente vai começar a pensar e dizer: eu preciso arrumar uma companheira. Agora, irmão, sejam maduros, eu quero, como diz a molecada, jogar bem claro, correto? Agora, se ele não tomar cuidado, ele vai só se preocupar com seus hormônios masculinos. Ele vai dizer assim: eu preciso casar porque a coisa está feia. Rapaz, eu vou te falar a verdade, a cabeça dói, é um monte de coiseira e tal, e aquela coiseira toda, etc, etc. Nós não vamos, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? E aí ele se precipita e o que pintar na frente, aí como eu estou dizendo, essa parte vai passar. Mas tem uma necessidade mais essencial que essa não passa. É por isso que às vezes você vê velhinhos e velhinhas andando junto, quando na verdade eles já não têm mais nem sequer tanta necessidade física, mas eles não perderam, amém? Aquela afinidade, aquela coisa principal que primeiramente os uniu, porque essa tem que ser a primeira união, amém? Para depois vir a outra. Agora, um homem só consegue pensar nisto quando ele já definiu a sua vida, porque quando ele está formando na flor da sua idade, que os seus hormônios estão à flor da pele, ele tem que vigiar bastante.
Estão compreendendo, meus queridos? E aí o que acontece? Quando se une sobre essas bases, e outra coisa, ele não tem só que pensar e estar solitário, ele tem que dizer assim: se eu casar, eu vou ter filhos. Porque tem gente que casa, mas essa parte ele esquece, ele não pensa que com o casamento virá os filhos. E outra coisa, eu estou preparado para a vida, eu estou preparado para me casar, eu estou preparado para ter uma esposa, eu estou solitário, mas eu tenho um psicológico para ser um pai. Eu vou suportar a criança chorando? Eu vou perder noite de sono ao lado de um berço com uma criança com cólica? Eu tenho que fazer a chuquinha de camomila para ele, ou de erva doce, porque a mãe está na cama operada, está lá com os pontos, às vezes inflamado de uma cesárea, e você trabalhou o dia inteiro, e agora não tem mais ninguém para fazer nada por você, é você e ela. Aí você olha no relógio e diz: meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer? Então tudo isso são consequências. Agora, se ele não tem maturidade e não foi psicologicamente preparado e não fez uma formação, o que vai acontecer? Ele vai entrar em paranoia. Estão compreendendo? E da mesma forma a mulher, se ela só pensa no príncipe encantado, de repente aparece o filho. E quando aparece o filho, que ela começa a ficar grávida, todas as vitaminas, as proteínas, tudo do seu corpo só é concentrado no filho. Então ela perde aquele interesse particular para com o marido. As irmãs entendem o que eu estou falando. E ele também tem que ter psicológico preparado para saber disso. E aí o que acontece? Ela vai ser mais sonolenta, ela vai ser mais paciente, ela não vai fazer as coisas com tanta habilidade mais, correto? E aí o que acontece? Se ela está preparada para isso, tudo bem. Se não está preparada, vocês vão compreender, eu tenho fé em Deus, que eu estou orando para isso, que com a conclusão disso você vai ver porque muitos casam e não conseguem passar do primeiro do segundo filho, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Se não separa, é um acidente terrível no casamento e não conseguem sobreviver. E às vezes nem do primeiro acidente não conseguem passar, porque não estão preparados para isso, não esperou tempo para isso, e não tem preparação psicológica e física para enfrentar isso. Por quê? Aqui é um tempo maravilhoso, estão se conhecendo, estão se conversando. Aqui tem uma moça com o corpo perfeito, aqui está um moço ereto, mas isso com o tempo vai passar, com o tempo vai passar. Ela não terá mais esse mesmo corpo, ele não terá esse mesmo corpo mais, e sem contar as consequências que virão. Ou seja, talvez ele preparou a vida inteira, ele é uma pessoa que gosta muito de criança, diz: eu quero ter 2, 3, 4, 5 filhos, mas só Deus conhece o futuro. Talvez ele se casa com uma moça talvez tão formosa como essa, mas ela não engravida, e vai no médico, o médico diz: ó, sem chance, ela não tem condição de ter filho. E aí? Se ele não é uma pessoa altamente preparada, o casamento foi para água abaixo. Ou ela tem tanto desejo de ter filho, aí o médico diz: ó, o problema está no seu esposo e tem que passar por um tratamento, mas eu não garanto. E aí? Hoje ainda tem essa questão de tratamento, no passado não tinha tratamento, correto? Aí você diz: mas o que isso tem a ver? Meu querido, a vida vai te ensinar o que tem a ver. Então, por isso que isso só com a maturidade isso chega. E aí muitos de vocês que casaram novo, como eu casei, vocês sabem o quanto vocês tiveram que trupicar para você estar onde você está hoje. Quantas vezes você olhou o horizonte e diz: meu Deus, o que eu faço agora? Bem-aventurado aqueles que têm a palavra de Deus, que tenha Deus na sua vida, que Deus sempre clareie o seu caminho e diz: é por aqui, amém? Mas todas essas coisas podem ser evitadas. Aí o que acontece? Se há uma precipitação, o que vai acontecer? Quando a primeira crise chega, eu estou adiantando um pouquinho, depois nós vamos para a questão do casório, certo?
Tá bom, meus queridos? Quem sabe no próximo domingo ou no outro nós já estamos aqui com os dois casando. Mas aí o que acontece? Se esse camarada aqui não pensou e não arrazoou tudo isso, quando a primeira dificuldade chegar com ela, de quem que ele vai lembrar? Da mamãe. De quem que ela vai lembrar quando a dificuldade começar a chegar com ele? Da mamãe e do papai. Aí o que acontece? Aí aquilo que sentia por ele e aquilo que sentia por ela, ele começa a se conscientizar que o mesmo sentimento que ele tinha por ela, psicologicamente e amorosamente, não passava o mesmo que ele sentia pela mamãe. De uma pessoa meiga, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que o ajudava, e ele também vai se conscientizar que o que ele pensava dela era é o mesmo que a mãe dele dava, só que ele chegou numa situação que ele achava que poderia encontrar melhor. E aí, quando ele já se satisfez fisicamente e conviveu bastante com ela, intimamente, aí ele vai sentir saudade da casa da mãe. E aí começar a procurar mais com frequência a mãe. E aí, aquilo que eu disse outro dia, aí você vê pessoas com pouco tempo de casado, que na época de namoro não desgrudava, só dando dor de cabeça para o pai e para a mãe, dando trabalho. Depois que casa, com poucos dias de casado, já nem se preocupa de deixar ela sozinha, vai pescar com os amigos, vai pousar lá na beira do rio. Por que será? Quando na verdade agora tinha tempo para viver juntos para sempre. Estão compreendendo? Então esses desgastes chegam. E nós temos que observar que se não tivermos uma preparação para isso, o que vai acontecer? Aqui mesmo é que rompe. Se o pai e a mãe não tiver maturidade, aí ele vai começar a lembrar, esqueceu todas as qualidades dela, vai começar a lembrar dos defeitos dela. Olha, mãe, eu casei com a fulana aparentemente parecia ser uma boa pessoa, mas a coisa está feia. Eu acho que eu entrei num barco furado. Oh, Deus, tenha misericórdia. Mas por que, meu filho? Não, mãe, eu não queria falar não, né? Mas ela, aí já começa a aparecer os defeitos. Ela não cozinha bem, ela não limpa a casa bem, mas espera aí. Então ele entrou no barco sem experimentar o barco, porque só um louco entra num rio revoltoso, que é essa vida, dentro de um barco furado. Ele tem que estar muito desapercebido. Vocês não concordam comigo? Se você vai entrar num barco, num rio agitado, você tem que primeiro provar esse barco, ver se não tem água demais dentro dele, porque um barco furado, ele estando na água, a água começa a minar, os seus pés começam a molhar, e às vezes os seus pés começam a molhar quando estão conversando aqui. Você vê os sintomas, mas você diz: não, eu acho que com o tempo a água seca. Mentira, ela aumenta. E aí quando você menos espera, você é surpreendido. Agora, se é um pai sábio, uma mãe sábia, em vez de aumentar o buraco do barco, ele diz: não, meu filho, para isso aí tem solução. Amém? Seja paciente, vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos pegar aí um durepox, vamos pegar aí alguma coisa, vamos tampar esse buraco aí, vamos pedir que Deus faça o resto. Amém? E que há solução sim, e você vai seguir em frente, em nome de Jesus. Amém? O tempo não permite mais, e a Raquel e o Bonifácio não vai poder se falar mais. Eles vão continuar conversando domingo. Vamos nos pôr de pé. Está feliz você nesta noite? Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo, Senhor, que tem nos proporcionado. Ajude-nos, fortaleça-nos, abençoa-nos, e que teus filhos possam sair mais maduros daqui, Pai. E não vamos esquecer, Senhor, desses princípios primordiais que têm sido ensinados através da mensagem do dia: o novo nascimento, o caráter, o conhecimento pessoal, Senhor, a oração, para que Deus possa abrindo os olhos do moço e da moça e vendo se aquilo é o que ele precisa, se aquilo é o que ela precisa. Deus de amor e de misericórdia,
Ajuda cada um de nós, orienta-nos, trabalha conosco, através da tua grande graça e bondade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.